Olá, eu sou Vanessa Ores e o Ideias em Tese está no ar. Um programa da TV e Rádio Unicinos que foi pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela universidade. A entrevistada de hoje é Moema Pereira Nunes, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em administração. O estudo tratou sobre as estratégias de compras internacionais de empresas com foco no setor de eletroeletrônica no Rio Grande do Sul. Olá, Moema, seja bem-vinda ao Ideias em Tese, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Vanessa. Obrigada pelo convite, por estar aqui falando um pouquinho com vocês. O prazer é nosso, Moema, e para começar essa conversa, a gente quer retomar um pouquinho a tua trajetória acadêmica, que começou aqui na universidade, justamente no curso de administração com foco em comércio exterior, foi isso? Isso, começou lá em 98. Eu sou de Rio Grande, eu vim para Porto Alegre para cursar a Universidade da Unicinos do curso de Comércio Exterior, que na época era a única opção que nós tínhamos em universidade de um curso de Comércio Exterior. Então foi uma mudança radical e eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vim à Unicinos foi fazer vestibular. Né? Eu vim na véspera da prova, conheci o campus, me impressionei pelo campus, é um campus belíssimo, né? E me apaixonei pela Unicinos, foram 5 anos de graduação, foi um caso de amor com a universidade. Né? E acabei ficando por aqui, né, profissionalmente também, e seguindo a trajetória na própria universidade. E por que a escolha por esse curso? Na verdade, eu sempre quis fazer administração, mas ao longo da minha formação, ainda como adolescente, eu sempre gostei muito de estudar outros idiomas, já falava inglês e espanhol, né, antes de começar a universidade. O curso tem, até hoje, tinha, naquela época, talvez um pouco mais... a gente tinha menos informação sobre o que seria esse mundo globalizado, né? Se falava muito em globalização, a gente estava no final dos anos 90, que foi o período de abertura da economia brasileira, então era uma incógnita, mas era uma incógnita de oportunidades. Né? E eu vi no curso a possibilidade de me qualificar para, em primeiro lugar, entender esse mundo que estava surgindo, né? O mundo de Brasil, uma economia aberta, blocos econômicos, né? Exportação e importação. E a Unicinos oferecia a possibilidade de me formar como administradora, tendo essa base internacional de conhecimentos, né? Além disso, eu sou de Rio Grande, que é uma cidade portuária, então eu sempre via naquela movimentação do porto, mas não entendia o que era aquilo. E o curso de comércio me possibilitou entender, né, e ingressar nesse universo do comércio internacional. E o primeiro contato que você teve com a pesquisa foi ainda na graduação, lá no trabalho de conclusão de curso? Como é que foi essa questão? Foi no trabalho de conclusão de curso. Na verdade, quando eu fazia a cadeira de metodologia na graduação, eu tive a sorte de ter uma professora de metodologia que tinha pós-graduação, né, que estava envolvida com... Na época, eu estava criando o programa de pós-graduação em administração, era um programa novo. Né, estava dentro desse processo, já era professora do programa e por indicação dela eu fui orientada no TCC por um professor que tinha recém acabado o mestrado aqui pela Unicinos também. E eu segui mais ou menos a mesma área de pesquisa dele, então nesse momento inicial eu tive a possibilidade de entrar em contato com artigos acadêmicos, que hoje em dia é muito fácil, a gente tem internet, tu faz uma busca, tu consegue achar, mas naquela época, eu estou falando aqui em 2002, quando eu comecei meu TCC, era restrito, era biblioteca, era material impresso, tinha que encomendar um artigo, então não tinha tanta facilidade como a gente tem hoje. E aí, nesse processo de fazer TCC, eu comecei a entender o que era pesquisa, né? O que era ir a campo, o que era um artigo, né? Sair daquele universo livro didático, né? Para realmente entender um pouco mais como eu poderia buscar conhecimento e não apenas receber o conhecimento em sala de aula. E essa identificação realmente aconteceu, porque depois da graduação, da formatura, você já ingressou no mestrado. Isso. Na verdade, eu estava no último ano de faculdade, eu já tinha acabado o TCC, eu acabei um semestre antes, e conversando com um professor que foi paraninfo da minha turma, eu sobre o que eu ia fazer no futuro, eu comentei com ele que eu estava pensando em fazer uma outra graduação, porque eu queria continuar estudando. E ele fez um convite, por que não faz um mestrado? Até então nunca tinha pensado nisso, eu não havia pensado em ser pesquisadora, muito menos em ser docente. Né? Mas aquela possibilidade de fazer um mestrado, na verdade, foi como se fosse um mundo novo que se abria. Eu fui conversar com os professores do programa de pós-graduação em administração, me apresentaram o programa, quais eram as linhas de pesquisas. Eu queria buscar um pouco mais o foco na área de logística no mestrado, e eu poderia fazer isso aqui na Unicinos. Né? E, na verdade, foi uma definição, praticamente começou em agosto, né, do último semestre, para fazer todo o processo de seleção, e em março estava começando o mestrado. E como é que foi essa experiência, então, e o trabalho analisado, a pesquisa feita? Bom, o mestrado foi uma mudança, porque a graduação tem um formato, a gente vai recebendo o conteúdo do mestrado, passa a ter que buscar o conteúdo. Então, foi um grande choque. Eu tinha 23 anos, na verdade, eu era super jovem quando eu comecei o mestrado,
numa turma que a média de idade era, se não me engano, 35. Então, eu realmente... Destoava um pouco. Eu destoava totalmente da turma, né? Brincavam que era o outlier da turma, porque eu era muito mais nova Sim. que a média. E colegas que já eram profissionais, com vários anos de experiência em mercado. E eu tinha feito já vários estágios, já trabalhava ao me formar, eu segui trabalhando durante o mestrado, mas eu não tinha aquela maturidade, né, que a turma tinha. E foi muito rico porque a turma acabou me puxando, né, eu fui forçada a amadurecer mais rápido para poder acompanhar essa velocidade. E aí, durante o mestrado, eu fui realmente entender o que era pesquisa, né, como buscar o conteúdo, né, voltando naquela paralela. A internet estava mais acessível, então já tinha base de dados virtuais, já conseguia acessar a informação mais rápido, então isso facilitou muito o meu processo, né? E essa construção de como buscar o conhecimento e construir algo novo, eu acabei desenvolvendo durante o mestrado. E durante o mestrado, eu seguia trabalhando, a gente brinca, professor não trabalha, professor só dá aula ou trabalha, né, na administração. Eu trabalhava e, ao mesmo tempo, eu já comecei a ver interesse na docência. Então, isso foi despertando durante o mestrado. Tanto que, quando eu acabei o mestrado, no semestre seguinte, eu comecei a lecionar, porque foi algo que, na verdade, aflorou durante aquele período. Eu lembro que eu tinha uma professora de metodologia, que era uma senhora de bastante idade, e eu dizia assim para ela, como é que eu vou dar aula para alunos que têm a minha idade, são mais novos que eu? E ela chegou, não te preocupa, tu vai aprender com eles, né? E essa possibilidade de trocar, de passar um conhecimento, mas também adquirir conhecimento, eu comecei a identificar como uma coisa que realmente me trazia muita satisfação, né? Então, a pesquisa me satisfazia porque eu poderia conhecer coisas novas e através do conhecimento já publicado, né, e de idas a campo, mas a docência me permitia trocar experiência e aprender com os alunos, né? E essa mistura eu percebi que isso poderia acontecer durante o curso de mestrado. Bom, e doutorado veio 3 anos depois, então, do mestrado. E como é que foi, então, o assunto trabalhado? Você resolveu poder amadurecer um pouco mais o assunto da dissertação, na tese? Como é que foi? Ou mudou de assunto completamente? Quando eu fiz a dissertação, eu queria focar em logística. Na verdade, minha dissertação foi sobre gerenciamento simultâneo de produto, processo e cadeia de suprimentos. Que naquela época se falava muito em desenvolver produto e processo, mas se falava muito pouco em desenvolver fornecedores. Eu já vinha trabalhando profissionalmente desde o início dos meus primeiros estágios, sempre com importação e com compras internacionais. Então, eu tinha um lado de experiência, eu tinha um conhecimento. Quando eu fui iniciar a lecionar, eu iniciei também pela parte de importação, que é onde eu tinha mais experiência, e por ser muito nova, isso facilitou muito o processo. E aí, no doutorado, eu vi que era a hora de realmente pegar aquele conhecimento que eu tinha da graduação do comércio internacional, a minha experiência profissional e todo o conhecimento de logística que eu tinha aprendido no mestrado e descobrir um foco, né? Então, quando eu acabei o mestrado, eu primeiro pensei, eu preciso ter um tempo para amadurecer se eu quero me qualificar mais para ser professora, ser pesquisadora, ou se eu vou manter a docência como mestre para nível de graduação. Então, essa foi a primeira definição que esses 3 anos me permitiu, né? E depois eu consegui, então, juntar essas 3 áreas e fazer o foco da tese, que aí misturou a graduação, misturou o mestrado, misturou a parte de experiência profissional. Bacana. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os detalhes da pesquisa realizada pela Moema Pereira Nunes durante a realização no doutorado do Programa de Pós-Graduação em Administração da Unicinos. Nós voltamos em um instante.